já aqui na linha 2, conectado em áudio e vídeo conosco. A gente está abrindo hoje esse quadro de prestação de serviço. Não é sobre saúde, como eu adiantei, um tema diferente que a gente ainda não abordou aqui no programa, que é direito do consumidor, e convidamos o doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, para tirar todas as dúvidas dos ouvintes sobre os direitos nas relações de consumo. O Brasil, né, que é um dos países com maior número de ações judiciais envolvendo as relações de consumo, e já agora conosco ao vivo às 10h05 na Bandeirantes, doutor Arthur Rolo. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia, obrigado, viu, pela atenção com a Bandeirantes. Bom dia, Danilo Gobato, uma satisfação sempre falar com você e com os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Já estamos aqui, não é, com várias perguntas, várias dúvidas, sempre que a gente anuncia, não é, pautas como essa, a nossa audiência já corresponde e já participa. Então, obrigado a todos aqui. Já estou vendo, já estou dando uma olhada aqui no nosso WhatsApp, mensagens de texto, mensagens de áudio. Prometo que vou repassar todas elas aqui para o doutor Arthur Rolo. Mas e hoje a gente vai ter, né, espaço, a gente vai ter tempo para falar sobre problemas com compras online, cancelamentos de serviço, cobranças indevidas, problemas de planos de saúde, companhias aéreas, instituições financeiras, tudo isso aqui no Do Bom e do Melhor. E eu queria começar perguntando, doutor, por gentileza, quando, em que situação a loja ela é obrigada a trocar um produto? Bom, está lá no artigo 18, Danilo, no Código de Defesa do Consumidor, que nos casos de vício, e o produto, por exemplo, o que é o vício? Uma blusa sem um botão, uma calça que o zíper emperra. Então, nesse caso específico, o consumidor reclama na loja e a loja tem que resolver o problema. Se esse problema aí não for resolvido ou se não tiver solução, aí sim ele tem o direito de trocar e mais, ele tem o direito até de ter o dinheiro de volta. São 3 opções que o consumidor tem. Abatimento do preço, mas, por exemplo, se está faltando um botão, até dá para abater o preço, porque você vai lá e prega e vai ter um desconto no produto que você comprou. Mas aí você tem o direito de trocar e tem o direito de ter o dinheiro de volta. Aquela troca de presente é um direito costumeiro do consumidor em determinadas datas comemorativas. Tem gente, eu já ouvi especialista em direito do consumidor falando, não, se comprou o presente não tem o direito de trocar. Depende. A regra em se tratando de peças de vestuário instituída pelo costume, que são hábitos reiterados aí ao longo de muitos anos, dá para o consumidor o direito de trocar presente, sim, mas às vezes, por exemplo, se é um produto com desconto, a loja tem o direito de restringir a troca ou até de não trocar, mas daí ela tem que avisar para o consumidor de forma ostensiva, de forma grande, lá quando ele entra na loja, ó, os meus produtos aqui, se você comprar aqui, você não troca. E aí tem muito consumidor que obviamente vai optar por outras lojas. O fundamental, Gobato, em todas as relações de consumo, que está lá como direito básico do consumidor no artigo 6º do Código, é a informação. Então, está vendendo um produto que não troca, tem que informar previamente o consumidor. Se não informar, se for data, por exemplo, comemorativa lá, Natal é um exemplo típico, tem o direito de trocar sim, em se tratando de peça de vestuário. De vestuário, outro tipo de produto, não. Então, outro tipo de produto não tem esse costume. Então, peça de vestuário, o que é? Sapato, blusa, calça, porque tem o hábito de presentear e às vezes uma cor. Quem é que já não ganhou um presente que não gostou da cor e aí foi lá trocar, que o tamanho não serviu, enfim. Então, nesses casos aí de presente, de peça de vestuário, se justifica a troca. Agora, uma coisa interessante, Gobato, tem, por exemplo, um bairro aqui de São Paulo, que é o bairro do Brás, que tem regras próprias. Por que ele tem regras próprias? Porque ele vende no atacado. E aí tem, às vezes, alguém me pergunta, mas peraí, eu fui lá no Brás, me obrigaram a comprar 10 vestidos, não me deixaram experimentar, mas peraí, lá no Brás é atacado. As regras do atacado são diferentes porque são para lojistas. Então, o que eles falam de B2B, né? Comerciante com comerciante. Então, nesse caso específico,
ali não aplica o direito do consumidor naquelas relações específicas. Se você, por exemplo, for num atacadão também, vende um pacote de 300 salsichas, não vai querer lá pegar 2 salsichas do pacote de 300 salsichas e fazer regra de 3, porque as regras lá são diferentes, não aplica o direito do consumidor como aplica nas demais relações. Mas ainda que sejam regras diferentes, todas estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Isso está ali na cartilha, né, doutor? Tem no Código de Defesa do Consumidor e algumas relações, como essas relações entre comerciantes, são reguladas lá pelo Código Civil. Tem regras mais tênues, pelo seguinte, Gobato, o direito do consumidor é um direito protetivo, porque o consumidor é vulnerável. Quando a gente vai, por exemplo, a um banco, a gente não tem escolha. Ah, não, muda, sai de um banco, vai para o outro. As regras vão ser as mesmas. Quando você contrata com um plano de saúde, a mesma coisa. Você troca o plano de saúde, as regras são basicamente as mesmas. Então, em razão desta vulnerabilidade, o direito do consumidor é um direito protetivo. Ele fortalece o consumidor para tentar reequilibrar essa relação. Então, relações comerciais não incide o Código do Consumidor, incide o Código Civil. E o prazo em geral? 1 semana, 30 dias? Não, o prazo, você tem prazos. O que acontece? Você tem dois tipos de produtos, né? E 2 tipos de serviços. Os produtos e os serviços podem ser duráveis ou não duráveis. Então, uma roupa, por exemplo, é um produto durável. Produtos não duráveis, o exemplo típico são alimentos, remédios e cosméticos. Em relação a esse, você tem qualquer problema, você tem 30 dias para reclamar, que é o prazo legal. Em relação aos produtos duráveis, quando não tem um prazo maior de garantia, você tem 90 dias para reclamar. Mas, por exemplo, você tem carro que você tem garantia de 5 anos, carro com garantia de 3 anos, muito produto com garantia de 1 ano. Então, ou você reclama no prazo legal, que é 30 dias para alimentos, remédios e cosméticos e 90 dias para produtos duráveis, como carro, como roupa, como computador, como celular, enfim, a não ser que tenha um prazo de garantia maior, aí é o prazo de garantia que está definido lá pelo vendedor daquele produto, pelo fabricante. A loja pode obrigar a trocar só por vale-compras, doutor? Não. Quando o consumidor tem o direito de trocar, não tem essa de vale-compra, é dinheiro de volta. E tem uma opção interessante lá na lei também, Gobato, que por exemplo, quando você está lá com um produto com problema, uma das opções é você trocar por um produto novo, um produto sem problema nenhum. Aí, se você troca por um produto novo, às vezes vem com aquele mesmo problema que tinha no produto anterior, porque normalmente, como a produção é em série, os problemas nos produtos acontecem em série. Aí você pode, inclusive, optar por um mais barato, recebendo a diferença do preço. Tem essas opções na lei, mas esse negócio de vale, por exemplo, eu comprei, vamos começar aí a falar um pouquinho de internet, né? Comprei um produto na internet lá e desisti. Você tem o direito de se arrepender em até 7 dias sem dar motivo nenhum. É um direito que a lei te dá. Toda vez que você compra algo fora da loja, esse direito é só quando compra fora da loja. Se eu vou lá na loja, eu não tenho esse direito. Comprei pela internet, fora da loja, tenho 7 dias para me arrepender. Eu tenho que dar motivo? Não. Podem me cobrar alguma coisa por isso? Não. A partir do momento que o produto chega na minha casa, eu tenho 7 dias para me arrepender. Então, se eu me arrependo, não é voucher que dão. Embora os sites na prática façam isso, mas isso é errado. Eles têm que devolver dinheiro. Então, se você pagou lá no Pix, eles vão fazer um Pix para sua conta e devolver o dinheiro. Não é vale, não. Mas nesse caso, quem paga o frete? O consumidor? Aí sim. Não, a loja. Não, a loja paga o frete. Loja. Mesmo que o consumidor desista, quem vendeu paga o frete. Porque o que acontece, Gobato? Às vezes a gente está na internet, de repente aparece um pop-up lá para a gente do nada. Você está navegando na internet, aparece um pop-up. Aí você compra no impulso.
Quem é que nunca fez isso? A gente naturalmente acaba fazendo isso. É uma coisa que não precisa. Outro dia, só para você ter uma ideia, Gobato, eu estava navegando na internet, tinha lá um porta-bucha do Bob Esponja, né? Aí eu falei, achei aquilo lá genial, queria comprar. A minha sorte é que eu não comprei na hora, porque eu acordei no dia seguinte, já nem lembrei mais do Bob Esponja. Mas então, esses pop-ups, quando a gente está navegando na internet, a gente está procurando informações, alguma coisa, a gente é bombardeado por ofertas. Muitas vezes a gente compra no impulso. Então, a gente tem o direito, justamente, esse direito de reflexão, ele acaba sendo protegido por esse direito de arrependimento. E aí, quem paga tudo é o fornecedor, porque ele adota uma estratégia de venda mais agressiva quando ele bombardeia o consumidor na internet com oferta. Não, e fora quando chega e não é exatamente igual o que a gente viu nas imagens, né? Tem uns até que tem Muitos vídeo e tudo casos. mais, mas às vezes chega com outro formato, com uma outra cor. E então que bacana, né? Olha só quantos aprendizados aqui. Estamos conversando ao vivo na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com o doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor. Pela quantidade de mensagens aqui, a gente vai até às 10 da noite, viu? Já chegou uma aqui dizendo, eu não sabia dessa regra, né, das relações comerciais. Então, que bacana, né, através aqui de uma entrevista, de um programa, a gente prestar serviço e ajudar quem está aí do outro lado, não é? Ainda sobre as compras, muito se fala, não é, da nota fiscal. E se eu perder a nota fiscal, eu realmente tenho, é o único documento que eu tenho para comprovar e efetuar a troca? Então, quando você, por exemplo, compra um presente, eles não vão, você não vai dar para o presenteado a nota fiscal para ele Isso. realizar a troca. Normalmente, quando você compra e é para presente, eles te dão uma etiqueta de troca, que é o documento que vincula aquele produto com a loja que vendeu o produto. Assim, hoje, quando você coloca o CPF na nota, Gobato, você facilita muita coisa, porque mesmo que você perca a nota fiscal, você vai lá na loja e fala, ó, eu comprei em tal dia aqui, eu coloquei meu CPF, busca aí pelo meu CPF. E aí, pelo CPF, você consegue fazer esse levantamento na própria loja. O grande problema que muitas lojas exigem a nota fiscal é que, às vezes, você não sabe se aquele produto que o consumidor está reclamando, que não está funcionando, ele foi comprado naquela loja. Se o consumidor tem uma prova segura de que foi comprado na loja, por exemplo, uma etiqueta de troca, aí ele não precisa de nota fiscal. Mas uma dica interessante é, quando comprar o produto, colocar lá o CPF, que você colocando o CPF, você, se perder a nota fiscal, você pode realizar a troca mais fácil. Eu sempre guardo a nota fiscal dos produtos, pelo menos pelo período de garantia do produto. Dá um trabalho de ficar jogando as notas fora depois de tempos em tempos, senão se acumula um monte de papel, mas eu acho que é interessante fazer isso. E uma dica também importante, eu faço isso até em restaurante, viu, Gobato? Porque às vezes você passa mal no restaurante, tudo você tem na nota fiscal do restaurante também a prova de que você comeu lá, mas não necessariamente, vamos deixar isso claro também, se você come em 2, 3 restaurantes no mesmo dia, não necessariamente você vai conseguir vincular com aquele determinado restaurante lá um possível problema de saúde que você tenha. Ah, mas então em restaurante também você consegue, nesse caso, consegue o quê? O reembolso, o pagamento do tratamento? O que é feito nesse caso, É, doutor? Então, nesses casos, aí, por exemplo, vamos pegar aqueles casos recentes que foram mais graves, Do- daqueles casos do metanol, né? Você vai num bar, você bebeu metanol, você com a nota fiscal você vincula, e aí, nesse caso específico, você tem direito a uma indenização. Por exemplo, vamos pegar um outro caso. A gente fala de direito do consumidor, Goba, dá a impressão que é coisa pequenininha, né? Não, tem caso sério. A gente teve um caso de academia agora que teve gente que morreu, Sim. né? Então, assim, a ideia sempre do direito é prevenir o problema.
Então, por exemplo, o consumidor percebeu que eu sou nadador, Gobato. Eu estava conversando com ontem ainda, eu estava conversando com o tratador da piscina. Eu falei assim, ó, conta para mim, como é que é feito o tratamento aqui da piscina? Ele falou assim, aqui você pode ficar tranquilo, que a gente tem uma máquina, e a máquina dosa, eu ponho lá o cloro na máquina e a máquina faz a distribuição ao longo da semana. Então, o consumidor tem esse direito de informação. Eu nem pensava, para ser sincero para você, antes desse episódio, eu nem pensava, mas, por exemplo, uma coisa que eu noto, que a gente recebia informação nesse período também. A piscina que eu nado, ela é fechada e fica aquele vapor de cloro. E isso não é bom você ficar respirando. Então aí você pede para abrir a janela. Tudo isso é informação. Se tem algum problema de saúde decorrente de uma natação, como aconteceu nesse caso da academia, tem direito de indenização, sim. E aí o problema mais sério, infelizmente, é a morte. E aí, só que tem como retornar ao estado anterior? Não, não tem. Mas aí a compensação é financeira. O grande problema, Gobato, é que muitas vezes as empresas não têm um patrimônio suficiente para arcar com a indenização, porque as indenizações, nesse caso aí, de morte, não são nenhum absurdo. 300, 400 mil reais, mas às vezes a empresa não tem 300, 400 mil reais. Se você olhar em relação à vida, 300, 400 mil reais não é absolutamente nada, não vai recompor, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma no sofrimento daquelas pessoas que perderam um ente querido. Os ouvintes participando, Carlos Alberto, bom dia a todos, parabéns por essa entrevista, é isso que a população brasileira precisa, de informação, por quem sabe, muito bom o programa, o Carlos Alberto está ouvindo a gente em Aracaju, a Cleusa Muniz está adorando o tema de hoje, ela está ouvindo a gente em Santos, a Odélia também, ótima entrevista, a Cida, boas dicas. Eu acho que é Davi aqui, né? Porque desde que o YouTube mudou aqui o nome do usuário, a gente só consegue ver a arroba. Eu acho que é Davi Aiello. Ele não concordou aqui, não é? Com relação a devolver o dinheiro na compra online. Ele diz aqui o seguinte: a pessoa compra e o coitado do comerciante tem que devolver o dinheiro e ainda pagar o frete. Mas se tá na lei, não é, doutor? Se tá ali no Código de Defesa do Consumidor, é uma relação comercial, quem comprou também tem o direito de se arrepender, ou porque o produto não é exatamente o mesmo que foi vendido, porque na internet tem isso, né? Aquelas imagens lindas, maravilhosas, quando chega, às vezes até em tamanho reduzido, né? Quantos golpes, né? Que não tem também desses casos, não, doutor? Tá lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, esse direito de arrependimento. E fala que o consumidor não paga absolutamente nada e que é o lojista que tem que pagar. Se o lojista entender que isso não é bom para ele tem toda a autonomia de não vender pela internet. A partir do momento em que ele vende pela internet, como você disse, muitas vezes tem caso, Gobato, de receber até tijolo. É Você verdade, compra é e verdade. recebe até o tijolo. Sabe o que o meu filho faz? Isso ele não aprendeu nem comigo, porque o que acontece? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Meu filho não assiste às minhas dicas, ele assiste às dicas de outras pessoas na internet. É. E aí, o que aconteceu? Ele agora ele faz o unboxing, ele pega o celular e Ah, toda vez que chega um produto que ele compra, ele filma abrindo o produto, porque às vezes, Gobato, acontece chegar tijolo no lugar, você compra um celular, vem um tijolo. Então, como você disse, às vezes você compra um produto, vem outro. Já aconteceu até, Gobato, para vocês terem uma ideia, às vezes dá um bug logístico lá no site de compra. Já aconteceu, por exemplo, de conhecido meu receber perfume em casa que nem comprou. E aí ele falava para mim, o que eu faço? Eu falei, avisa lá que você não comprou, e deixa na portaria e pede para retirar. Ah, não vieram retirar. Aí o que você faz? Aí eu disse para ele, usa pelo seguinte, tá lá no Código de Defesa do Consumidor também, artigo 39, inciso terceiro e parágrafo único, que o fornecedor não pode entregar para o consumidor produto que ele não pediu e serviço que ele não pediu. Então, o consumidor não pediu aquele produto, não pediu aquele serviço, ele não pode receber. Porque o que acontece, Gobato? Tem
e manda o produto para o consumidor e depois cobra. E aí o consumidor fica constrangido e acaba pagando. Mas aí tem uma solução lá no parágrafo único do artigo 39 do Código do Consumidor, que é o seguinte: os produtos entregues sem o consumidor ter solicitado, serviços prestados sem o consumidor ter solicitado, equiparam-se a amostras grátis de dispensamento. Teve uma situação interessante que eu vou contar para você, vai ficar mais fácil dos nossos ouvintes entenderem. Uma vez eu deixei o carro no estacionamento, quando cheguei estava o carro lavado. Aí o sujeito lá queria me cobrar R$ 60 pela lavagem. Ele falou, tanto pelo estacionamento, tanto pela lavagem. Eu falei, não pedi para você lavar meu carro. Não pedi para você lavar o meu carro. Naquela situação específica, eu não pedi para lavar o carro, aí ele lavou meu carro por engano, eu não sou obrigado a pagar. Equipar a amostra grátis. Naquele caso específico, eu fiz um acordo lá, paguei um valor menor, que eu achei que me ajudou lavando o carro. Eu não pedi, mas me ajudou, fiz um acordo lá e resolveu. Mas olha só que interessante, às vezes na praia, Gobato, agora nessa época, com certeza tem gente nos ouvindo na praia nesse momento, e tem muito caso de vendedor na praia que entrega produto para criança. Passa lá o sorveteiro, passa lá o vendedor de algodão doce, entrega para a criança sem o pai da criança ter autorizado. E aí vai cobrar do pai. Nesse caso a amostra grátis. Isso vale, a rigor, Gobato, até para aquele couvert de mesa do restaurante. Quem é que nunca foi num restaurante, se chega lá no restaurante, vem aquele pão bonito, manteiguinha, cenourinha, aí você manda ver no pãozinho, na cenourinha e tal, aí a hora que você vai ver, R$ 70 por pessoa. Peraí, Você não tinha pediu, que né? ter informação, você não pediu, ele pôs na mesa e tinha que ter informação antes. A partir do momento que ele tem que falar o seguinte, olha, o senhor quer o couvert de mesa? Couvert de mesa é X reais por pessoa. O senhor quer? Aí ok, aí ele fala, quero, aí ok, aí tá tudo certo. Mas não vem o cardápio, você não sabe quanto que é o couvert de mesa, põe lá um monte de coisa gostosa na sua frente, você acaba comendo e depois vem cobrar R$ 70. Aí isso não dá, né? Ótimas dicas aí do doutor Arthur Rolo, participando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, advogado especialista em direito do consumidor. Bom, tem tantas dúvidas aqui, nem sei por onde eu começo, não é? Mas vamos lá tentar atender a nossa audiência, e eu já quero voltar do restaurante, porque é interessante esse gancho, não vou perder não, doutor. Mas aqui, rapidinho, aqui o Tiago pergunta, são 7 dias a partir da compra ou da entrega? Porque no meu caso demoraram mais de 7 dias para entregar. E aí ele se arrependeu. Então é da data da compra ou da data da entrega? Da entrega efetiva do produto ou do término da prestação do serviço. Porque, por exemplo, marceneiro, Gobato, marceneiro chega, um dia ele lá instala metade do móvel, aí ele falta 3 dias, dependendo do marceneiro, não estou, obviamente, generalizando, mas pode acontecer isso, pelo menos comigo já aconteceu. Aí, dali 3 dias, ele instala mais um pouquinho, aí ele dali 2 dias instala mais um pouquinho. Então, assim, determinados serviços precisam ser concluídos integralmente. E às vezes, por exemplo, você compra um produto pela internet e aquele produto fica fechado, você tem que esperar instalador, é da entrega efetiva do produto. Então, no caso, por exemplo, se entregar o produto na caixa, se tem orientação do vendedor para deixar o produto na caixa, você só vai saber se o produto é aquele que você realmente comprou quando abrir, quando vier um instalador. Então, é a partir daquele momento, da entrega efetiva do produto ou do término da prestação do serviço. É o que diz a lei. Tem ouvinte aqui perguntando sobre, a gente falou da nota fiscal, né, de guardar, e o doutor Arthur Rolo já deu até a dica de guardar pelo prazo, né, de garantia, só criar lá o hábito de ter uma pastinha, né, e ir guardando os documentos. Mas tem o nosso ouvinte aqui, o Paulo, pergunta o seguinte, em caso de estacionamento, perdi o ticket, o estacionamento pode cobrar o que quiser, e o mesmo daquelas comandas de padaria, de balada, de restaurante, que anota na comanda individual, né? Perdi ali a comanda, perdi o ticket de estacionamento. Nesses casos aqui, vamos ajudar aqui o Paulo, doutor? Bom, em relação ao estacionamento, você sabe que eu tive um problema com estacionamento, no estacionamento do meu prédio de escritório. Furtaram
pura e simplesmente o meu carro, furtaram o meu carro, Gobato, no estacionamento pago do prédio do meu escritório, né? E aí tá lá estacionamento com seguro, tudo, seguro não fez nada, ainda bem que eu tinha seguro do meu carro, recebi o valor do meu seguro e estou com ação judicial. Então, assim, é fundamental guardar o ticket do estacionamento. É uma coisa que você nunca vai acontecer. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter esse tipo de problema. Então, assim, quando a gente estuda direito do consumidor, Gobato, a gente fica meio neurótico, né? Fica meio neurótico. Eu agora, por exemplo, quando eu deixo o carro em estacionamento, onde dá, eu levo a chave, porque tem estacionamento que deixa a chave do carro, como aconteceu comigo, dentro do carro, e aí a pessoa não entrou com arma de fogo, nada. Ela entrou no prédio, furtivamente, entrou no meu carro, subiu no carro e saiu com o carro embora. Então, é importante guardar o ticket de estacionamento. Quer uma dica? Pega o celular e tira foto do ticket. Pega foto, tira foto. Porque acontece realmente perder. Pega, cria o hábito, pegou o ticket, tira foto com o celular, porque é muito mais fácil você perder o ticket do que perder o celular. E aí, o que você vai fazer se perdeu? Pode cobrar o valor? Não, eles têm o registro pela placa do carro. Quando você entra no estacionamento, eles têm lá o registro da placa do carro. O que eles podem exigir, como você está sem o ticket, se você não for uma pessoa conhecida, ele vai exigir que você prove documentalmente que você é dono do carro. Então, se você é dono do carro, você pega lá o documento do carro, mostra para ele, ó, tá aqui o documento do carro, o carro é meu. Então, aí ele vai te entregar o carro. É para isso que precisa do ticket do estacionamento, para saber que a pessoa que está pegando o carro é aquela que tem o direito de levar o carro. Mas em relação a horas, ele puxa pela placa ele consegue saber o custo. Né? Pode cobrar qualquer valor? Não. Agora, perda da comanda, uma coisa que todo mundo pergunta. Também não pode cobrar qualquer valor. Às vezes tem lá, se perder É R$ 500. isso. Isso é o que a gente chama de prática abusiva. Isso é prática abusiva. O estabelecimento ele tem que ter meios eficientes de controlar os gastos do consumidor. Então, tem o cartão tudo bem, mas se o consumidor perder, não vai cobrar qualquer valor. Normalmente, hoje, Gobato, eu não sou mais baladeiro, já fui um dia, mas hoje já estou fora do mercado. Mas o que acontece? Na última vez que eu fui no happy hour do escritório, que foi aí em dezembro, eles puxam pelo número do CPF. Então, eles atrelam o cartão CPF. Então, se você perder a comanda, tá lá o CPF, que é mais ou menos o raciocínio do carro, entendeu? Tem Então, muito. não tem justificativa para te cobrar um valor exorbitante. Tem muitas comandas. Bom, balada também há tempos aqui também, viu, doutor? Mas na padaria é muito comum, né? Aquele leitor de código de barras, bipa, porque você já pega na catraca, comanda, passa, compra suas coisas. Então é isso. A comanda é uma tecnologia, não é boa, bacana, facilita, mas o estabelecimento tem que criar um outro mecanismo para, se o consumidor perder essa comanda, conseguir cobrar direitinho o que ele comprou, o que ele consumiu. É isso? Sim, e outra, tem um negócio em direito que é boa-fé, né? Presunção de boa-fé, tanto do lado do consumidor quanto do lado da empresa. Mesmo padaria, na dúvida, fala: ó, o que você consumiu? Você foi lá no restaurante? Pergunta, pede pro garçom confirmar o que foi consumido, tudo, mas assim, vale a boa-fé. E outra, é difícil, em padarias é mais difícil, mas assim, com certeza o que você falou, você tem absoluta razão, não dá para o estabelecimento ter um mecanismo aí que não seja atrelado a algum documento do consumidor. Se ele fizer isso, ele vai ter que acreditar na palavra do consumidor. Se ele não acreditar e criar algum constrangimento, aí provavelmente vai sofrer uma ação judicial ou uma multa do PROCON, enfim.
Mensagens de áudio aqui para o doutor Arthur Rolo, convidado de hoje do Bom e do Melhor, no nosso quadro de prestação de serviço, um tema diferente, né? A gente fez muita e faz muita saúde, né? Mas hoje trazendo um tema diferente, inédito aqui no programa e está rendendo com a nossa audiência, ainda bem. Vamos lá colocar as primeiras participações em áudio. Bom dia, Danilo Lobato. Acompanhando você aqui de Itanhaém, Eduardo Cunha. Em QAP QRV. Obrigado. Ô, meu amigo. Até mais. Obrigado. Obrigadíssimo. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. André de Santos. Eu tenho uma dúvida. Referente planos de internet, TV e internet. Qual a regra para cancelamento dos planos? Se eu entrei no site, contratei um plano de uma certa operadora, quanto tempo eu tenho para cancelar? E se eu fui até a loja e fiz a contratação diretamente na loja? Quanto tempo eu tenho para cancelar? Até porque muitas vezes não vem contrato nem nada, principalmente quando eu ligo, né? Não vejo contrato de prazo nem nada e muitos não informam como é que funciona. De que forma que a gente pode ajudar esse nosso ouvinte, hein, doutor? Bom, primeiro também, coincidentemente, há uma semana eu cancelei o plano de internet da minha casa e tive uma dificuldade enorme. O que estabelece lá o regulamento da Anatel é que os consumidores têm que ter facilitação do cancelamento. Então, inclusive, tem lá um decreto do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente, que fala que o consumidor tem que ter um acesso no primeiro menu de atendimento ou cancelamento. Eles estão dificultando o cancelamento de novo, né? Você liga, eles transferem a ligação, você fica pendurado um tempão, falam, eu cancelei a internet, falam, olha, se você não devolver o modem, você vai pagar uma multa enorme. Assim, eles dificultam, eles poderiam facilitar muito mais. O que acontece com muitos planos de internet e de telefonia também celular é aquela questão da fidelidade. Então, principalmente quando o consumidor, às vezes ele compra lá um plano celular e compra um aparelho novo junto. Então, o que acontece? A empresa dilui o custo daquele aparelho ao longo de 12 meses. Então, obviamente, se o consumidor compra no primeiro mês e resolve trocar de operadora, ele vai ter uma multa considerando o aparelho adquirido. Então, o que acontece? Precisa tomar cuidado quando vai contratar um plano de internet, um plano de telefonia, que em quase todos os casos eles estão fazendo fidelização mínima de 12 meses. Só que esta fidelização, Gobato, é para o serviço que funciona. Se o serviço não funciona, o consumidor reclama, diz que não está funcionando, e aí, se a empresa não corrigir o serviço, ele tem o direito de cancelar sem pagar qualquer multa. Então, recomendação, reclama na empresa, vai ter um número de protocolo. Não resolveu, tem lá o consumidor.gov.br, www.consumidor.gov.br. Você entra lá com a sua conta do Gov, faz uma reclamação contra a empresa de telefonia mencionando aquele número. Isso é muito mais eficiente. É importante conhecer o www.consumidor.gov.br. É um site oficial de reclamação da Secretaria Nacional do Consumidor que resolve muito bem esses problemas de telefonia. Tem a possibilidade também de reclamar no site da Anatel. Então, tem um problema com a empresa está cobrando um valor que não tem que cobrar. Reclama na Anatel ou reclama lá no consumidor.gov que você vai ter uma solução muito mais fácil. E outra coisa, prefira atendimentos digitais do que os atendimentos por telefone, porque você fica 20, 30 minutos no telefone e às vezes você consegue resolver muito mais rápido no aplicativo. Agora, precisa da prova da conversa que você teve no telefone?
a empresa é obrigada a te mandar por e-mail a gravação, Gobato, da conversa que você teve. Então você pega o número de protocolo, fala, olha, eu quero a gravação dessa minha conversa. Então, se você pedir o cancelamento, está lá gravado o cancelamento e você consegue, com isso, fazer uma reclamação subsidiada. Então, em relação à desistência do serviço, se não tem fidelidade, você desiste, cancela a qualquer tempo, sem qualquer encargo por isso. Você vai pagar só o período que você usou o serviço. Se tem fidelidade, você só não paga a multa se o serviço estiver com problema, mas aí eu recomendo que você reclame pelo menos umas 2, 3 vezes, documentado com o número de protocolo, para não cobrarem a multa de você. Cada assunto aqui vai se abrindo assim várias janelas, né? Um portal vai se ramificando, mas é super importante a gente conhecer os nossos direitos, não é? Ainda sobre esse assunto da Anatel, da dificuldade que a gente tem como consumidor de cancelar um produto, de pedir uma ajuda, de falar com um humano. Agora mesmo no Carnaval, quarta-feira de cinzas ou terça-feira de Carnaval, tive um problema com o meu cartão de benefícios, liguei na central de atendimento, tem lá uma infinidade de opções, né, todas ali robóticas, né, e não tem para falar com um atendente. Aí liguei num outro número, consegui falar com um humano, ele falou, não, você ligou no número certo originalmente, mas eu vou te dar uma dica, você espera, você não digita nada, ele vai repetir de novo a informação do menu, e aí, quando ele repetir, ele vai colocar a opção falar com o atendente. Então o próprio atendente me deu essa dica de que na primeira vez, na primeira tentativa, não vai aparecer a opção falar com o atendente. Só na segunda, você não vai digitar absolutamente nada e aí ele vai colocar esse item lá no último, né? Falar com o atendente. Então, mas não eles dificultam até o fim, doutor. Então, mas não é qualquer central de atendimento, viu? Porque a semana passada eu estava lá na central de atendimento da Vivo e a URA da Vivo, ela fica repetindo. Se você não, eles desligam, não tem essa opção de falar com o atendente, é mais complexo. E eu concordo com você, essa questão do atendimento pela URA é um problema. É um problema muitas vezes. Você quer falar com alguma pessoa, mas o decreto do SAC reduziu o atendimento humano obrigatório para 8 horas por dia. E isso é um problema muito grande em determinadas regiões do país em que a internet não é tão boa, porque parte-se do princípio que todo mundo hoje reclama e resolve as coisas tudo pela internet. Tem muitas regiões do país e não é só estados mais periféricos, diria assim. É um problema, por exemplo, do estado de São Paulo. Tem lugar que a internet não funciona direito. Então, para o Brasil inteiro, teria que ter mais atendimento humano. Infelizmente, está difícil. E quando você vai buscar atendimento, 20 minutos, 25 minutos, é difícil. Estamos na reta final aqui da entrevista com o doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista no direito do consumidor. Dá tempo ainda da gente atender mais algumas participações dos nossos ouvintes. A Valquíria de Santana, da Vila Conde do Pinhal, do Ipiranga, sempre na escuta. Obrigado pela dedicação nas escolhas dos temas da programação. O Timóteo de Ferraz de Vasconcelos, o Alexandre Galvão, da Zona Sul, o Antônio do Capão Redondo está aqui também participando. Infelizmente a gente não vai conseguir registrar todas, mas prometo que a gente marca aqui uma próxima, porque rendeu aqui o Alejandro também está participando, está falando de um carro dele ainda dentro da garantia. Quem mais? Silvia de Mauá também está aqui. Silvia de Mauá está participando, o Fernando Mintilo, o Reginaldo Fonseca, puxa, tanta gente, não sei se a gente vai conseguir atender a todos aqui. O Leandro Passos, ele é motoboy, está na audiência, está acompanhando, a Lúcia Maria da Vila Mariana, o Edson da Moca, falou que perdeu a comanda também, não é? Assim como o Paulo, mas o doutor já respondeu sobre essa dúvida. A Estela está ouvindo a gente em Florianópolis. Que delícia, hein, Estela? Aproveite aí a excelente entrevista com o doutor Arthur Rolo. Tem mais aqui de áudios, né, Bia? Vamos tentar colocar mais 2 aqui rapidinho. Dá tempo da gente continuar prestando serviço aqui no Do Bom e do Melhor. Vamos lá. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia ao Pato, Sabino. É muito importante essas dicas do doutor, que por sinal o nome dele é predestinado a esse tipo de trabalho, doutor Rolo, né? É onde ele
destrincha todos os prós e contras do comércio em geral. Parabéns aí pelas informações. Elcio de São Bernardo. Obrigado, Nelson. Olá, bom dia, Antônio aqui de Mauá. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gobato. Eu fui comprar uma roupa esses dias e a vendedora me pediu meu CPF. Aí eu falei para ela que eu não queria dar meu CPF. Ela falou que se eu não desse meu CPF eu não compraria roupa. Minha pergunta é obrigado a fazer uma compra em algumas lojas e dar o CPF? É uma obrigação ou não? Eu tenho esse direito de não dar meu CPF. Eu vou falar, bom, o doutor vai responder, eu vou falar aqui o que eu passei a fazer, doutor, porque são dados tão sensíveis que a gente passa assim, né, a rodo. Eu não dou mais o meu CPF na farmácia. Não dou. Ah, mas você vai ter um desconto. Bom, depois eu vou ver o desconto, é de 30 centavos, tudo bem, qualquer desconto é desconto, mas primeiro que tá errado, né, atrelar o desconto ao dado ao passar ali, informar o CPF, não é? Então eu em farmácia não informo mais o CPF, mas de que forma que a gente pode ajudar esse ouvinte aqui que foi impedido de fazer uma compra sem informar o CPF? Não, o CPF não pode ser exigido como condição para efetuar a compra, só pode ser exigido, por exemplo, se você for fazer um crediário, alguma coisa. Se você for pagar no Pix, por exemplo, não tem sentido nenhum você exigir o CPF, e a prática é abusiva, recusar a venda e condicionar a venda ao fornecimento do CPF. Não é obrigado. Agora, você falou da farmácia, Gobato. Eu combato há bastante tempo essa questão dos dados que as farmácias utilizam. Já participei de audiência pública na Câmara dos Deputados, e eu também não gosto de fornecer os meus dados, mas outro dia eu fui comprar um remédio, pediu lá o CPF, aí eu falei, se eu não informar o CPF é quanto? É X. Aí, se eu informar o CPF é metade. Então, tem remédio, efetivamente, que é metade. Eu concordo com você, é prática abusiva, condicional desconto. Não é que você está pagando muito barato dando o seu CPF. Significa que aquele que não dá o CPF paga o dobro. É isso na prática. Então, não é ajudar o consumidor em troca do fornecimento dos dados, dá um descontão para o consumidor. Eles já estão com lucro preservado ali quando você dá o seu CPF. Quem não dá é que paga o dobro. Isso é uma coisa que eu já bato bastante tempo, é uma prática abusiva, isso viola o Código do Consumidor, viola a Lei Geral de Proteção de Dados. O Congresso Nacional precisa fazer alguma coisa. Há tempos eu falo isso. Doutor, dá uma de Marília Gabriela aqui, bate bola, jogo rápido pra gente conseguir Vamos lá, atender. vamos lá. Né? Jogo rápido. Eu fui passando pelas mensagens aqui de WhatsApp, né? Já consegui reunir com a ajuda aqui da Beatriz Beirute, que está na coordenação de estúdio. O comerciante pode colocar preços diferentes para cartão de crédito, débito, Pix, boleto, cheque. Pode colocar um valor diferente? Não, ele pode dar um desconto para quem paga no Pix, o cartão pode pagar um pouquinho mais caro porque tem a taxa do cartão. Então, pode ter o desconto no Pix e pagar, ou no dinheiro, e pagar um pouquinho mais caro, ali 2%, 4%, que é a taxa que o cartão cobra para quem compra no cartão. Gerson pergunta se os estabelecimentos podem cobrar pelo uso do banheiro. Isso é muito comum na Europa, né? 2 euros no Brasil agora por conta do carnaval. Exatamente, doutor. E aí? Estamos cobrando R$80 para usar o banheiro. Então, o que acontece? Se você é consumidor do estabelecimento, você tem o direito de usar o banheiro. Agora, carnaval é excepcional porque não colocaram banheiro suficiente nos blocos de carnaval, e o comerciante também não é obrigado a ficar usando o banheiro do estabelecimento como se fosse banheiro público. Aí, no carnaval, querem ir lá 200 pessoas no estabelecimento, que nem comporta isso, para comprar uma aguinha para usar o banheiro, mas o banheiro, via de regra, é complementar ao serviço onde ele está disponível, porque nem todo o estabelecimento tem banheiro e não é obrigado a ter. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, não é, com o doutor, prometo, viu? Tô vendo aqui as mensagens, eu fico com pena de não conseguir atender a todo mundo, mas fica esse gostinho, né, de quero mais, isso que é gostoso saber, né, que deu certo, que os ouvintes compraram aqui a ideia, gostaram da pauta, com as informações todas brilhantes do doutor Arthur Rolo, sempre disponível, disposto a ajudar, os ouvintes aqui agradecendo, né, pela ajuda, tantas dicas, e
e prometo voltar aqui uma próxima com o doutor Arthur Rolo e atender, viu? A Rose Alves falou, pena que não dá mais tempo, mas prometo voltar com o doutor Arthur Rolo. Doutor, brigadíssimo, obrigado mesmo mais uma vez pela atenção com a Bandeirantes, de nos ajudar. Vou passar aqui as redes sociais, porque por lá tem mais dicas, tem mais prestação de serviço, é só o ouvinte seguir. ADV de advogado, né? ADV Arthur Rolo. Arthur é com H e Rolo é com 2 L's. ADV Arthur Rolo, ou só digitar ali no Instagram, Arthur Rolo, já encontra o perfil do doutor com várias dicas, com lives, com prestação de serviço, com os recortes das entrevistas e prometo mesmo, em breve, voltar aqui para a gente continuar falando, porque a gente ainda não entrou sobre companhia aérea, sobre hotéis. Eu falei até do restaurante, do couvert artístico, porque esse é um outro problema também, né? Eu já cheguei aí num estabelecimento que eu paguei por uma playlist foi tocada por um tocador aí de streaming. Dá para acreditar? Dá, né? Mas, doutor, brigadíssimo. Obrigado mesmo. Bom fim de semana. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Um abraço para os ouvintes. Tá chegando